O amor de Jesus em nossas almas acender. O amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus, manso e humilde de coração, o nosso corpo e a nossa alma, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, hoje nós celebramos a solenidade que mais nos ajuda a suportar as tribulações dessa vida, porque é nesta solenidade em que nosso Senhor nos mostra que existe algo maior do que essa terra e do que os problemas dessa terra e os sofrimentos desse mundo. São Leão Magno, que foi um grande papa, ele dizia: nosso Senhor se afasta da terra para que nós subamos com ele até o trono celeste de Deus, para que quando nós passássemos por tantas tribulações e provas, nós pudéssemos fixar o nosso olhar no céu e reconhecer que ainda está lá a nossa esperança. Nosso Senhor reina nos céus. O Catecismo da Igreja, no número 665, diz assim: a ascensão do Senhor assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará, mas que até lá se esconde aos olhos dos homens. Jesus está presente entre nós. Ele não está distante de nós, mas não é permitido a nós vermos nosso Senhor corporalmente. Por que não é permitido? Porque nós simplesmente nos apegaríamos àquilo que os apóstolos quiseram se apegar lá atrás, à carne, à humanidade, a este mundo. Por isso nosso Senhor, ele se oculta visivelmente de nós, apesar de manter a sua presença. Tem um padre da igreja que pergunta por que Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias aparecendo, comendo, andando, falando com os apóstolos, como se ele tivesse ainda alguma coisa para fazer nesse mundo. E o padre da igreja mesmo responde. Ele diz: era necessário que Jesus convivesse com eles, naqueles 40 dias que se passaram, para que os apóstolos se desapegassem do amor terreno que eles tinham por Jesus. Era muito bom para os apóstolos sentirem a proteção e a segurança de Jesus ali. Jesus era o mestre deles, Jesus era o protetor deles, Jesus era o consolador, Jesus era um homem que caminhava com eles, era o amigo deles. E se eles não se desapegassem desse amor terreno, eles não conseguiriam olhar para o céu. Então o padre da igreja diz: era preciso que eles desapegassem do amor carnal, porque o desejo deles era ter Jesus sempre com eles. Isso é verdade, Santa Maria Madalena também tentou isso. Ela tentou segurá-lo e Jesus diz: não me segures, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Vai dizer aos meus irmãos: eu vou ao meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então ele diz: a necessidade fez com que nosso Senhor, por conveniência, para com os apóstolos, ficasse ali, convivesse com eles, aparecesse, desaparecesse, mostrasse para eles que ele era mais do que o simples corpo, para que os apóstolos não sentissem depois como se Jesus estivesse ausente, como alguém que morreu. Porque para nós é assim.
Nós temos uma pessoa ao nosso lado a vida inteira, de repente ele vai dormir, não acorda, está morto. E nós não podemos fazer nada para aquela pessoa voltar. Nós não podemos fazer nada para a presença daquela pessoa se fazer de novo. Tem gente que vai para o espiritismo para ver se estabelece algum contato ainda com o morto, né? Nem que seja espiritual, de tanto sofrimento pela distância e pela ausência. Os apóstolos que conviveram com Jesus tão próximo, o padre da igreja diz, para que eles não sentissem depois que Jesus estava ausente como alguém que morreu, porque Jesus não morreu. E pela majestade, Jesus estava presente em todos os lugares, ele diz. Então era preciso que eles experimentassem isso em primeiro lugar. Então Jesus aparecia diante deles, tocava, comia, falava e depois desaparecia. Para que eles entendessem que no desaparecer, Jesus simplesmente estava presente, mas não era visto. Depois, segundo ponto, ele diz que Jesus fez isso durante 40 dias aparecendo a eles, porque precisava também curar o trauma que eles tiveram da paixão de Jesus. Porque foi muito forte, né? Muito forte o sofrimento de Jesus e o modo como ele morreu. E os apóstolos fugiram, muitos nem viram. Muitos só tinham aquilo que São Pedro contou depois, até onde ele viu, mas o único que viu mesmo foi São João e as mulheres. Então até os apóstolos precisavam de outras pessoas contando para eles como foi que Jesus sofreu, o quanto ele sofreu. E aquilo era terrível, porque eles ficaram com aquele trauma no coração de pensar assim, eu não estava lá, eu não vi, e tudo que eu ouço só faz aumentar o meu sofrimento. Porque a Madalena chega e diz, olha, eles traspassaram ele com uma espada, com uma lança. O outro diz, ele foi flagelado de um jeito que a gente nem reconhecia mais. E então eles só podiam imaginar, né? E então o padre diz que era necessário Jesus também curar o trauma da paixão para elevar o ânimo dos apóstolos, para fazê-los também ver Nosso Senhor como algo maior do que a simples carne. Então Jesus aparece para eles, transfigurado, com as marcas da paixão, mas sem sofrimento. Então Jesus mostra que aquilo que ele padeceu, ele não padece mais. Então que não precisam ficar com remorso, chateados porque não estavam lá, ou então traumatizados por terem sido infiéis. Nosso Senhor também vem, não é, diante deles para mostrar que a carne que eles viram antes não impediu a divindade de Jesus de se manifestar. Isso era muito importante, porque pensem vocês, se um de vocês tivesse sido causa de sofrimento grande para uma pessoa que morreu, seria muito difícil você se perdoar. Se por sua causa alguém tivesse sofrido muito e morrido, e essa pessoa te amasse muito, você não teria mais paz interior. Porque você ficaria sempre, a vida inteira, com remorso, com angústia, por ter sido a causa de sofrimento para alguém que você amava e você não conseguir pedir perdão para aquela pessoa. Então Jesus aparece de novo para que os apóstolos, vendo a ele, né, vendo que ele os ama e que está presente com eles, recuperassem o amor e a confiança e o ânimo espiritual, para depois testemunhar. Né? Então, depois de 40 dias é que Nosso Senhor se separa deles. E é bonito também uma outra imagem que um santo padre faz desse momento, que ele diz assim, Jesus entrou no céu, o primeiro que entrou. Ninguém entrou no céu antes de Jesus. Então ele diz, quem vai com Jesus? Ele diz, Jesus vai à frente, segurando uma grande cruz gloriosa, e atrás dele vai uma multidão de almas. Quem são essas almas, ele diz? A começar de Adão, passando pelos patriarcas santos, os profetas, os reis santos, aqueles que testemunharam os mandamentos, que obedeceram em tudo à lei de Deus no Antigo Testamento, São João Batista, São José. Então, esse padre diz que Jesus vai à frente com uma grande cruz para abrir o céu, o coração de Deus. E com ele uma multidão de almas seguindo. E Jesus vai num cortejo
E chegando à porta do coração de Deus, que é o céu, Jesus apresenta aquela cruz. E aquela é a chave que faz com que Deus abra as comportas do céu para que Jesus entre e com ele todos os santos. É uma imagem maravilhosa, porque nós sabemos que nós não entraríamos. Adão não entraria, ele esperou milênios. Abraão não entraria, ninguém entraria. Moisés, Elias, ninguém entraria, se nosso Senhor não entrasse primeiro. Por isso nosso Senhor diz em um momento, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não será enviado o Espírito. Quando Jesus entra no céu com todos os santos do Antigo Testamento e seu pai São José, que recebe logo de imediato a sua recompensa, ele envia para os que ficam na terra o Espírito Santo. Então essa imagem, ela é uma imagem muito bonita, porque todos no Antigo Testamento que foram fiéis esperaram por isso, como nós estamos esperando agora. Então a nossa fidelidade tem ainda muito mais esperança do que a fidelidade dos santos do Antigo Testamento. Porque os santos do Antigo Testamento acreditaram em profecias. Nós ouvimos o próprio Jesus falar. Então, se nós não tivermos a esperança que os santos do Antigo Testamento tiveram, então nem digno de entrar lá nós somos. Porque nós vimos, como diz São João, nós tocamos do verbo da vida. Nós podemos comungar o que Adão nunca pôde, o que Abraão nunca pôde. Nós podemos comungar Jesus que São José não pôde comungar. Então nós temos muito mais motivos de esperança. Depois, São Tomás de Aquino nos ensina uma coisa muito importante. Ele diz que o lugar, ele deve ter proporção com quem está nele. A terra nos comporta, porque nós somos humanos, e a terra foi feita para os humanos. Então, o espaço em que nós estamos, se couber o nosso corpo, lá nós podemos estar. Se o nosso corpo não cabe, não adianta, aquele lugar não serve. Então, falando de Jesus, ele diz, após a ressurreição, o mundo, a carne, já não era mais um lugar suficiente para abarcar Jesus. Porque agora ele estava transfigurado e glorioso. Então ele diz, é o início da vida imortal e incorruptível. Ele não poderia estar num lugar corruptível. Ele diz, o mundo é um lugar de geração e corrupção. O céu é o lugar da incorrupção e da imortalidade. Então, se o lugar é proporcional à pessoa que nele está, o único lugar de Cristo ressuscitado seria o céu. Nós, quando morremos também, nós não ficamos presos nesse mundo. Quem crê nisso é o espiritismo, é paganismo. A nossa alma precisa ir a Deus. Ela não se sustenta mais dentro de um corpo. Não cabe mais dentro de um corpo. Então ele diz assim, o lugar em que habitamos é lugar de geração e corrupção, ao passo que o lugar celeste é um lugar de incorrupção. Logo, não era conveniente que Cristo, após a ressurreição, permanecesse na terra, mas sim subisse ao céu. Depois ele vai dar 3 benefícios dessa solenidade de hoje. Ele diz assim, privando-se da sua presença corporal, ao entrar na sua glória eterna, Jesus alimenta ainda mais a nossa vida espiritual. Porque tem uma passagem do Evangelho que Nosso Senhor diz, eu vou preparar-vos um lugar, virei e vos levarei comigo. Então Jesus está alimentando a nossa vida espiritual. E o primeiro benefício que o São Tomás diz dessa festa é o aumento da nossa fé. Por quê? Porque se a fé é crer naquelas realidades que não se vê, o fato de crer em Jesus mesmo sem vê-lo, como ele diz, felizes serão aqueles que crerão sem terem visto. Para nós é um benefício, aumentar a nossa fé. Segundo benefício, para reerguer a nossa esperança. Porque Jesus diz, onde eu estiver, eu quero que estejam também vocês. Jesus está no céu. Se Ele quer que nós estejamos lá, e Ele abriu as portas, nós poderemos entrar. Terceiro benefício, abrasamento da caridade. Porque São Paulo diz, procurai
o que está no alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas de cima e não às da terra. Pois foi dito, onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Se o nosso coração está em Cristo, Cristo está no céu, o céu é a caridade, o nosso coração se abrasa de desejo por encontrar o nosso momento de entrar no céu. Então, ele diz, esse abrasamento da caridade é conveniente também nessa festa da ascensão de nosso Senhor. Depois, ele diz, naquela oração que nós rezamos em cada missa, corações ao alto, e nós dizemos, o nosso coração está em Deus. Então, o que nós podemos dizer desta solenidade de hoje é que nós estamos muito apegados, nossa geração, muito apegados às coisas da terra. E por isso temos perdido a esperança muito rápido, a confiança muito rapidamente. Nossa esperança deveria estar em Cristo. E onde está Cristo, nós também desejaríamos estar. Então, é um dia de renovar a nossa esperança, porque diz o final do Evangelho, os apóstolos muito felizes, depois de adorarem nosso Senhor, muito felizes eles voltam para Jerusalém e aí eles vão para o templo. E o Evangelho diz, eles estavam no templo constantemente, sempre estavam no templo, bendizendo a Deus. Ou seja, a ascensão não foi motivo de tristeza e padecimento, mas sim de júbilo. Por quê? Porque foi dada a eles a esperança do céu, o que ninguém nunca tinha recebido. Para nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.